Por que o senhor acha que o Congresso não se debruça sobre isso? Porque a tese do, abre aspas, golpe, e eu vou colocar muitas aspas nisso, ela é repetida pelos ministros do Supremo, nada se sustenta. A gente viu, por exemplo, o senhor participou, inclusive, como testemunha. Aliás, a toda a nossa solidariedade ao senhor. Eu liguei ao senhor no dia, quando eu fiquei sabendo, aliás, eu estava na sua terra, eu estava em Alagoas. Quando eu vi na internet aquele negócio, eu falei, não é possível que o ministro quase leva a voz de prisão porque estava querendo interpretar o texto tal como ele é. A língua portuguesa, que o senhor é um grande defensor, vamos falar disso já já. Mas eu vejo um ministro que, dentro do governo Lula, por exemplo, o seu colega, que já foi seu colega, ministro da Defesa hoje, diz claramente que não foi golpe. Eu tenho o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que também não foi golpe. Quer dizer, eu tenho pessoas com estatura e conhecimento da realidade do Congresso, do Executivo, do Judiciário, no caso do Nelson Jobim também, que não foi golpe. Mas eu tenho essa repetição, todas as provas vão se esvaindo, elas vão caindo como num castelo de cartas, mas o Supremo continua. Atentado violento ao Estado Democrático de Direito de uma moça que pintou de batom, que lavou, e eu tenho uma parte da sociedade, ministro, e talvez essa talvez seja a minha maior preocupação, eu tenho uma parte da sociedade que quer acabar com o outro lado só porque o outro lado é o outro lado. Eu tenho entidades, por exemplo, que o senhor conhece muito bem, a UNE lutava pela redemocratização, a OAB lutava pela redemocratização, hoje não. Hoje eu tenho, não sei se tenho mais, mas não, lutam pela implantação de um regime do proletariado, qualquer coisa que o valha em 2025, é extremamente empoeirado isso daí. Como é que eu tiro? Eu preciso chamar, por exemplo, o senhor citou o presidente Michel Temer. A informação é que o presidente Michel Temer estaria conversando nos bastidores. Eu preciso dessas figuras, que essas figuras se juntem, inclusive o senhor, que tem estatura para isso, para colocar essa bola no chão e falar, vamos parar e vamos aprovar uma anistia, porque eu tenho para mim que se a anistia tivesse vindo, nada do que nós estamos vendo hoje, coisas que o senhor critica, inclusive das sanções, teria acontecido. As motivações são claras, é o desvio do Brasil da sua própria Constituição. Eu digo para todos os ministros, digo isso com muita frequência, o Brasil tem um privilégio, a solução está dentro dele. Basta ele voltar aos caminhos normais da institucionalidade, da democracia, constitucionais, e as coisas começam a se resolver. Dura quando você precisa da solução que venha de um outro lugar. Não é o caso, a gente não precisa que chova. A gente tem água aqui, a água é a solução. Como é que eu começo esse processo, ministro? Porque eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz. Eu não acho que a população brasileira, a que esteve ontem nas ruas, se revoltaria com uma anistia ampla, geral e restrita. Haveria, obviamente, aquela discussão, mas se ela perceber que a vida começa a voltar ao normal, ela não tem mais medo de poder falar, garantido pela Constituição, essas coisas melhoram. Como é que eu começo esse processo? Piotr, me perdoe a longa eu sei, mas pergunta. A política, ela sempre tem que ser julgada pelos resultados. Como ela não é uma ciência exata, não é química, não é física, não é matemática, é o resultado que define o que foi certo e o que foi errado, tá certo? Há um dia desse, o presidente Bolsonaro poderia circular livremente pelo país, usar o seu celular, fazer a sua agenda. Vieram as sanções, veio a ação lá contra o Supremo, ele foi praticamente colocado em prisão. Formalmente não era prisão, mas já era restrição de movimento. E hoje foi preso, ou seja, prisão domiciliar. Ou seja, o resultado foi esse. Para o governo do presidente Lula, qual foi o resultado? Sanções comerciais que vão atingir a economia, sim, prejudicar o país e prejudicar o governo dele, muito o governo dele. Não sei se, além dessas tarifas de 50%, há outra medida que está em curso, que é a investigação promovida pelo Escritório de Comércio, baseada na Lei do Comércio, na seção 301, que está atingindo uma série de produtos brasileiros acusados formalmente, por exemplo, a carne, a soja e a madeira, de se beneficiarem de desmatamento ilegal. E o que é que o presidente faz? Ele devolve aquela carta quando deveria responder a carta.
e já dizer o seguinte, olha, o meu país é o país que tem o Código Florestal mais rigoroso do mundo. Que o senhor conhece como ninguém. Conheço como ninguém porque fui o relator, é o mais restritivo, diferentemente das normas americanas que não restringem nada, não estabelece reserva legal, não estabelece área de proteção permanente, não estabelece nada. Ele dizia, então, o seguinte, o meu país é um país pacífico, nunca impôs sanções a ninguém e abria esse diálogo. Aí alguém foi conversar com a embaixada e a embaixada disse, não temos interesse em terras raras. O presidente disse, não, essas terras raras são nossas, ninguém vai se meter aqui, e eu vou criar uma comissão para fazer um inventário das terras raras. Esse inventário já existe, feito inclusive pelo Serviço de Geologia dos Estados Unidos. O Brasil tem a segunda reserva do mundo de terras raras. A primeira é a da Rússia, com 40 milhões de toneladas. A segunda reserva é a do Brasil, com 22 milhões de toneladas. A terceira é a dos Estados Unidos, com 1.900.000 toneladas. Ou seja, menos de 10% das reservas brasileiras. Agora, veja só o que é o nosso país. A China, com 40 milhões, produz 270.000 toneladas de terras raras por ano. Produz 270.000 toneladas. Os Estados Unidos, com 1.900.000 toneladas de reserva, produzem 40, 45 mil toneladas. O Brasil, com 22 milhões de toneladas, Piotr, só produz 20 toneladas por ano, porque não tem licenciamento, não tem infraestrutura, não tem ferrovia para acessar as terras raras, não tem hidrovia, não tem porto, não tem aeroporto, tem o IBAMA, o Ministério Público, que não licencia, não tem tecnologia, não tem nada. Então é o seguinte, quem mais? Nós não temos a indústria que usa essas terras raras. Nós deveríamos começar com esses parceiros. A China quer terras raras, os Estados Unidos quer, a Alemanha quer. Tudo bem, vamos processar aqui no Brasil. Vamos fazer transferência de tecnologia, porque o mais importante nós temos, que são essas tais terras raras, que não são tão raras assim. Raro é a capacidade de processá-las e de acessá-las. Ao invés de usar esse poder que o Brasil tem... Um ativo. Um ativo. Ele se queixou que os americanos estivessem querendo. Eu digo, lamentável seria se eles não estivessem querendo. Sim, claro. Lamentável seria se ninguém... É bom ter um produto que tem um consumidor, claro, né? Que tem um demandante. Gente interessada. Claro. Se não tiver ninguém interessado, não serve para nada. Eu digo, o Brasil deveria... Hoje o ministro Haddad disse que vai conversar com ele sobre as chamadas terras raras. O Brasil tem trunfos. O Brasil é um país pacífico e construtor de paz. Esse ativo deveria ser mostrado aos Estados Unidos e dizer o seguinte, não é um bom negócio você desestabilizar um país que tem 17 mil quilômetros de fronteiras com 10 vizinhos diferentes. Tá certo? Você já tem problemas demais no mundo. Vocês têm problema com a China e Taiwan, vocês têm problema lá na Ucrânia, vocês têm problema no Oriente Médio, vocês têm disputa com seus dois vizinhos de fronteira ao norte com o Canadá e ao sul com o México. Vocês querem arrumar um problema aqui? Nós nunca criamos problemas para vocês. Vamos encontrar solução. Não invistam em desestabilizar o Brasil, porque desestabilizar o Brasil, Piotr, é desestabilizar a América do Sul inteira. Tá certo? O Brasil tem 3.400 quilômetros de fronteira só com a Bolívia, tem mais de 2.000 com a Colômbia, com o Peru, com a Venezuela. O Brasil é quase que o fiador da paz aqui na América do Sul, onde ninguém, o mundo não se preocupa.